Vamos dar continuidade ao que nós estamos ministrando, caminhando com a pessoa certa. Lembra o que eu comecei a dizer no início? Ló prosperou porque tinha estratégias maravilhosas. Era isso, irmão? Ló prosperou, irmão, porque Ló conhecia muito de juros e dividendos. Era isso? Ló prosperou porque ele tinha um conselheiro financeiro que o ajudou muito. Foi isso? Não. Por que Ló prosperou, irmãos? Por andar com a pessoa certa. Era um órfão lá na cidade dele, lá ainda em Ur. Na hora que saíram de lá, o pai de Abraão, com Abraão e Sara, Abraão falou: eu vou adotar meu sobrinho, meu irmão morreu, eu vou adotar Ló. E levou com ele. O pai de Abraão não quis levar Ló, Abraão quis, inclusive sem orientação do Senhor, que falou: pega Sara e sai fora. Ele foi e levou Ló por pena, levou Ló. E como Abraão ia enriquecendo, diz o texto, à medida que ele enriquecia também quem estava com ele. O ambiente, falei que o ambiente certo, ele acelera o seu progresso. Quando eu te der a lista dos pastores que eu conheço, irmãos, eu conheço um montão de pastor numa condição muito superior à minha, muito superior. Eu quero andar com quem já está na frente, para que ele me diga aí, como é que você chegou aí? Quero andar com esses, quero saber o que eles fizeram para que eu possa acompanhar. Muitos deles mais novos que eu. Carlito Paz é mais novo que eu, Subirá é mais novo que eu, mas eles estão à frente do seu tempo. Então eu vou lá, visito a igreja, pergunto, entrevisto, faço pesquisas com ele. Como é que está o negócio aí? O que você fez? Para que eu possa acompanhar o progresso de quem está à minha frente. Então, você tem que escolher a pessoa certa com quem você caminha. É importante caminhar com a pessoa certa. E semana passada, nós falamos aqui sobre no domingo, semana passada não, no domingo, abrindo a semana, falamos sobre, o que nós falamos? Você lembra ainda? Por que Deus quer que você prospere? Aí explicamos por que Deus quer que você prospere. Porque você é um herdeiro dele. Se ele seu pai é rico, ele quer que você prospere, para que você glorifique o nome dele, que as pessoas digam: olha só, e você diga: é meu pai, a hora que elogiarem seu estilo de vida. Irmãos, eu estava pensando, às vezes nós não prosperamos mesmo sabendo de tudo que Deus pode fazer, porque a gente não quer. Lembra que eu falei de mudança de mentalidade? Às vezes você aprendeu que ser pobre é ser santo, entendeu? Que Deus quer você pobre, humilde, para que você não se ensoberbeça, e aí no céu sim você vai ser rico. Deus tem riquezas no céu para você, mas Ele quer que você tenha uma posição de governo na terra que glorifique a Ele. Isso não significa, nós estamos pregando a doutrina da prosperidade. Irmão, esquece o céu, o negócio é aqui. Não, irmãos, não. Mas enquanto estou aqui, eu quero que a minha vida seja próspera. Tem mais alguém? Diga amém. Então nós falamos sobre isso. Por que Deus quer que você prospere? Falamos, e como fazer de 2026 o ano mais próspero da sua vida? Hoje eu quero abordar um outro tema, um outro tópico dentro desse tema, com a parte 3, e queria a sua atenção para o Salmo de número 107. Se estamos aprendendo na casa de Deus, não se diz Salmo capítulo 107, porque Salmo é um inário. Então você não diz: vamos abrir nossa harpa cristã e cantar o o hino de número, capítulo tal. O livro de Salmos é um livro de Salmos, então não se fala capítulo 107. Então é Salmo de número 107, versículo 10 ao versículo 12. Um pastor do Jacarezinho ali, que ele todo dia manda um devocional para nós, e hoje ele citou esse texto quando eu estava me preparando para trazer a meditação da noite. E aí eu falei: mas cai bem como Deus fez. Salmo 107 diz assim no versículo 10: alguns se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflição e em correntes de ferro. Porém, por terem se rebelado contra a palavra de Deus, não tem porém não, por terem se rebelado contra a palavra de Deus e desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que lhes abateu o coração com trabalhos. Olha o que Deus fez: esses caíram e não houve quem os socorresse. Salmo 107, ele é uma poesia histórica, está falando do povo de Israel, depois que saiu do Egito,
no tempo do deserto, a travessia. E esse salmo, inclusive, tem refrões. Se você ver o versículo 6, o 13, o 19, 28, é a mesma parte, diz assim: então na sua angústia clamaram o Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. Aí conta mais alguns episódios, aí versículo 13, então na sua angústia clamaram o Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. Tem outra corrente de refrões, que é o verso 8, 15, 21 e 31, que diz assim: que eles deem graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. E isso se repete algumas vezes. É um salmo lindo, é um cântico poético, mas também histórico. E além de poético e histórico, ele é didático. Por que ele é didático? Porque ele quer ensinar lições através das situações que ele lembra aqui. Você lembra, temos falado sobre isso nos últimos dias. O povo de Israel passou 430 anos no Egito, não como escravos. Como escravos foram aproximadamente uns 300 anos. 130, tempo que eles foram para lá, naquela dinastia X, que era do faraó, que não era egípcio, ele era um imigrante. E ele mudou a história do Egito, mas quando ele morreu, o próximo que entrou, eles baniram todos os imigrantes do Egito, colocaram para fora, então entrou um outro egípcio para dirigir, que não conhecia José, e as coisas mudaram. Então, a primeira fase, o povo foi muito bem tratado, que eles foram para lá porque José chamou, debaixo dos auspícios do faraó, que era seu amigo, e aí eles viveram muito tempo, até que morreu Jacó, morreu José, morreram os filhos de Jacó, os descendentes dele, e aí entrou um outro faraó, e as coisas mudaram, e eles se tornaram escravos, porque o faraó novo viu que o povo de Israel era muito grande, eram chamados hebreus, tinha se tornado um povo muito grande. Ele falou: eles podem tomar o país a qualquer hora, eles são imigrantes. E aí, o faraó transformou esses estranhos ao Egito, tinham nascido lá já, as outras gerações, mas porque eles falavam outro idioma, porque eles queriam manter uma cultura monoteísta, de só um Deus, eles acabaram sendo hostilizados pelo faraó, e o faraó os tornou escravos de uma hora para outra. Isso já aconteceu outras vezes na história. Hitler fez isso. Hitler, de repente, declarou que todos os judeus eram inimigos do Estado, e aí bastava ser judeu para ser preso, ou ser morto, ou ser condenado à pobreza. Então, isso já aconteceu outras vezes. Satanás já usou essa estratégia outras vezes, e temos que orar para que não use no Brasil, não é? Para que essa estratégia não chegue no Brasil. Mas o que aconteceu? Deus tirou o povo do Egito depois desses 430 anos, e agora, como eu falei domingo, durante o período que estavam no Egito, eles pagavam tributo ao faraó. Então Deus não cobrou o dízimo deles. Quando eles saíram de lá, o Senhor os assumiu, o Senhor os comprou, tanto que o Senhor fez a Páscoa, estabeleceu a Páscoa e disse: porque os filhos de vocês, o primogênito, me pertence, então vocês vão fazer os sacrifícios através da Páscoa, para que se lembrem que o primogênito me pertence, como um símbolo de que essa nação é minha, e vou ensinar as nações do mundo como é servir a um Deus como eu, através da vida de vocês. Aí eles saem dali debaixo de uma promessa do Senhor: vou levar vocês para um lugar diferente do Egito. No Egito vocês construíram casas para os outros, vou levar vocês para uma terra onde vocês vão habitar em casas que os outros construíram. As casas vão estar cheias de bens que vocês não compraram, os campos vão estar cheios de frutos que vocês não plantaram. Então vocês vão ser recompensados por mim, que agora sou seu dono. E Deus faz isso. Você pode estar trabalhando hoje para alguém que não te reconhece, Deus te põe amanhã, e estou falando desse ano ainda, de posse de alguma coisa que outros fizeram para que você desfrute. O Senhor falou: vocês vão para uma terra que já tem casa, que já tem vinhas, já tem plantações que vocês não plantaram, casas que vocês não construíram, móveis que vocês não compraram, e vocês vão desfrutar como uma recompensa pelo que fizeram. Até alguns textos que a gente usa inadvertidamente, irmãos, a gente fala assim, todo lugar que pisar a planta do seu pé será vosso. Isso não funciona muito para nós, apesar de que a gente toma posse por fé, mas isso tinha a ver com o povo de Israel, que onde eles pisavam lá, era nas uvas do Egito, para fazer suco para os faraós e para os egípcios. Então eles pisavam no que não era deles, e não resultava nada para eles. Aí o Senhor falou: todo lugar que a planta do vosso pé pisar agora, fora do Egito, vai ser de vocês. Vocês pisavam
no lugar que era dos egípcios e vocês não desfrutavam de nada. Agora não, agora vocês vão pisar no lugar onde vocês pisarem, eu vou dar para vocês. Essa foi a promessa que o Senhor falou. Aí eles saem do Egito, cruzam o Mar Vermelho, milagre majestoso, e entram na terra. E quando entram na terra, o Salmo 107 começa a contar coisas que aconteceram. Senhor, como é que a gente vai caminhar? Mais de 2 milhões de pessoas, a gente não tem lanterna, a gente não tem GPS, a gente não tem bússola, a gente não sabe o caminho. Na realidade, o caminho até Canaã eram 40 dias. Em 40 dias, se olhar no mapa, você vai ver, eles atravessariam tudo e chegariam lá. Logo nos primeiros meses ali, Moisés chama um de cada tribo, 12 príncipes, e manda que eles vão lá para espiar a terra nova. E você sabe a história, eles vão, quando eles chegam lá, conferem que a terra é maravilhosa, cacho de uva para 2 pessoas carregarem, eles trazem algumas amostras, mas quando eles chegam, o povo reunido, esperando, 40 dias eles passaram lá, quando voltaram, dá o relatório, e aí? E aí eles começam, a terra é mais do que a gente imaginava, aquilo que Deus falou, a gente não conseguiu, meu Deus, é bom demais, a terra é grande, a terra tem vinhedos, a terra tem montes, a terra tem vales, a terra é diversificada, a terra, olha o clima, os rios, tudo foram dando relatório, mas não é para nós, não é para nós. Você já foi alguma vez ver uma casa assim para alugar, e quando você chegou ela é melhor do que você imaginava, aí você diz assim para seu cônjuge, amor, não é para nós, não é para nós. Já aconteceu isso com você? Você ofende a Deus quando você diz isso. Você está dizendo, o meu Deus não tem isso aí para mim, eu estou em outro nível. Você pode humanamente estar em outro nível, e se Deus quer te levantar de nível? A terra é boa, como Deus prometeu, tudo que Deus falou eles viram lá, mas não é para nós. Elas têm gigantes, o Senhor falou, se eu acabei com os egípcios, deixei o Egito em frangalhos, abri o mar, o que são os gigantinhos que estão lá? Eles nem encararam os gigantes, mas eles vieram dizendo, olha, e nós, aos olhos dos gigantes, éramos como gafanhotos. Houve uma entrevista, irmão? Senhor gigante, como é que o senhor olha para nós? Vejo vocês como pequenos gafanhotos. Não houve uma entrevista, não houve uma conversa. Da onde tiraram isso? Coisas que nós tiramos, irmãos. Você vai no emprego, chega lá, eu pensei, não é para mim, não é para mim, está acima do meu nível. Que nível você está? Em que nível você está? Hein? Pergunta para o seu irmão, em que nível? Qual é o seu nível? Pergunta para ele, qual é o seu nível? Se o seu nível está alinhado com o seu Deus, cantamos aqui hoje, uma só palavra que Deus mandar. Aí, pode parar aí. Uma só palavra que Deus mandar vai fazer a minha vida mudar. Uma palavra muda a sua vida, irmão. Uma palavra. Aí eles ouvem o relatório, mas não é para nós, não é para nós. Aí 10 dizem, não é para nós. Imagina, pastor, não é para nós. Aí 2 falam, não, peraí, Caleb e Josué, não, é tudo do jeito que eles disseram, mas é para nós. E aí usam um provérbio novo, ainda diz assim, eles vão ser como pão na nossa mão, a gente vai triturar. O Deus que fez tudo que fez até agora, vai continuar fazendo. Não, os 10, não. Irmãos, essa turma dos 10, eles continuam vivos. Por isso você tem que ter cuidado para quem você conta o que você está programando fazer. Deus te enche de fé e esse é o ano, glória a Deus, e eu estou nessa palavra do pastor, estou junto, e vamos e tal. Aí você conta para a pessoa errada. Você está nessa, rapaz? Cuidado para não se frustrar, vai devagar com a dor, o santo é de barro, vai devagar, não é assim também não. Aí você começa, é mesmo, meu Deus, aí começa a lembrar das vezes que já errou, que deu ruim, andou com a pessoa errada. A importância de caminhar com a pessoa certa, por isso que nós estamos ministrando sobre isso. E o que eu acho bonito no Salmo, é que o Salmo mostra que a história do Israel físico, o Israel lá do Oriente Médio, o povo de Israel, é um parâmetro para o Israel espiritual que somos nós. Você diz, isso é a história do Velho Testamento, mas é parâmetro para nós. O Senhor tem o Israel
terreno e Israel espiritual. Lembra das estrelas, quando o Senhor chamou Abraão para lá de fora? Vem cá fora, Abraão, que o Senhor queria mostrar alguma coisa, ele estava dentro da tenda, vem cá fora. Quando ele saiu, falou, olha para cima. Ele olhou, viu as estrelas, conta as estrelas. Dá para contar? Não, vou fazer assim com sua descendência, Israel espiritual que somos nós. Olha para o chão, conta os grãos de areia. Não dá não, Senhor, vou fazer assim com sua descendência terrena. Os descendentes terrenos de Abraão são os israelitas, os descendentes dele, por parte da fé, somos nós, espalhados pelo mundo inteiro. Então as promessas têm a ver com a gente também. Pegou essa palavra? Diga amém. Deus tirou o povo de lá, agora Deus é o dono deles, estão indo para a terra prometida. Ouviram o relatório dos 10, e aí porque eles preferiram ficar com o relatório negativo, o Senhor falou, tá bom Moisés, entendi. Diz que o povo chorou, irmão, chorou diante do relatório. Olha como o relatório negativo pode acabar com a moral de um povo inteiro. Choraram dizendo, Deus nos trouxe aqui. Aí começaram a desejar o Egito, por que saímos de lá? Sabe quando o ruim fica mais atraente do que o que você tem adiante? Por que te nos tirou de lá, Moisés? Moisés falou, porque Deus mandou, é para levar vocês para um lugar melhor. Não, a gente quer voltar. Ai, Jesus, tem misericórdia. Aí o Senhor falou, como eles passaram 40 dias, agora aquela trajetória de 40 dias vira 40 anos. Quer saber mais? Dos que não creram, nenhum deles vai entrar na terra prometida, nem para bater foto, não vão entrar. Os filhos deles, a próxima geração, sim, eles não entraram. Eram enterros, eu fiz as contas de quanto enterro em média por dia, para morrerem 2 milhões de pessoas no deserto, todo dia assim, Moisés tem mais 134 para enterrar, ai meu Deus, no dia seguinte Moisés tem mais 212 para enterrar, Deus tinha que eliminar os 2 milhões, porque eles não iam entrar na terra, e os filhos que iam nascendo, estariam sendo preparados para entrar na terra, tadinhos, os filhos não ouviram a promessa de Deus, feita lá no Egito, os pais ouviram, mas não provaram, agora os filhos deles que vão provar. Irmão, eu quero que meus filhos provem das bênçãos de Deus, mas eu quero estar perto, eu quero provar também. Já ouviu aquela frase? Meus avós vieram para o Senhor se arrastando, meu pai veio caminhando, eu vim correndo, meus filhos foram voando, e meus netos mais ainda. Você tem que estar junto, não é eu não vou, mas eu espero que meus filhos entrem. Não, você vai entrar, em nome de Jesus, você vai provar. Aquela canção que nós cantamos, eu não morrerei, é um texto bíblico que diz, eu não morrerei, mas viverei as bênçãos do Senhor aqui, enquanto eu estiver aqui. Aí o Senhor diz, vão levar 40 anos agora, e aí esse povo que começa a caminhar, enquanto morrem, no deserto, eles começam a ter esses problemas que são narrados no Salmo 107, o Senhor quer levá-los à terra prometida. Qual é o problema? O problema é o trajeto. Eu acho que tem essa frase aí, me ajuda aí, Fernanda, próximo slide, por favor. Como é que você se comporta durante o trajeto em direção à promessa? O Senhor nos prometeu um terreno para que construíssemos a igreja. Já faz mais de um ano, irmãos. Como é que nós nos comportamos enquanto esperamos a promessa se cumprir? Já morreu gente nesse processo? Gente que saiu da direção, voltou para a direção? Como é que a gente se comporta enquanto as coisas acontecem? Já teve gente aqui que já deve ter pensado, melhor sair disso, a gente compra outro terreno, a gente vai para outra coisa, ou a gente fica por aqui mesmo. Como ficar aqui mesmo? Não temos mais sala para botar criança. Você já viu os cultos de domingo, como é que estão? A gente está botando cadeira por tudo que é canto aí para comportar as pessoas. Como é que a gente fica aqui? A gente se acomoda, irmãos, é que a gente, eu dou os parabéns para a nossa equipe. Tem academia de música que funciona aqui às segundas-feiras e na casa, tem a Sião que funciona terça e quinta, durante o dia, se você vem aqui, tem um Instituto Mefibosete atendendo famílias de crianças atípicas, você vem de noite, tem culto acontecendo. Eu vim dormir aqui, quando eu entrei na sala, estava o equipamento todo do departamento infantil. Aí a Ângela falou, é porque tem um Mefibosete de dia. Eu falei, é verdade, tiram tudo que está na sala das crianças, guardam num canto para funcionar como consultório, e quando chega a quarta-feira, recolhe tudo e bota a mobília para as crianças de novo, e na quinta faz de novo, uma
um malabarismo, para que a gente possa ter num pequeno espaço várias coisas acontecendo. Por que a gente não pode ter um espaço grande, com um auditório adjacente, para que os adolescentes e os jovens tenham seus cultos, para que a academia tenha seu lugar e tudo mais? Temos o gabinete pastoral que a gente não tem? Era ali. Mudamos para cá, preparamos tudo, vimos que as crianças precisavam, demos o gabinete para virar secretaria infantil, fomos para um gabinetezinho ali apertadinho, sem ar-condicionado, já virou secretaria também do Mefibosete, a gente não, se apertando juntos ali, nós não temos para onde ir. Eu pedi para fazer um mezanino aqui, 50 mil que o sujeito me cobrou. Eu falei, não vou pagar 50 mil num prédio dos outros, vamos ter que ir para o nosso lugar. Como é que a gente se comporta durante o processo, durante o trajeto? Como você se comporta durante o trajeto? E é aí que o texto se manifesta. Verso 10 diz assim: alguns se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflição e em corrente de ferro, por terem se rebelado contra a palavra de Deus e desprezado o conselho do Altíssimo. Voltando para a trajetória no deserto, alguns se rebelaram. O que eles fizeram, irmãos? Quando perguntaram ao Senhor, como é que a gente vai caminhar no deserto esse período todo, esse tempo todo que vamos estar aqui? O Senhor falou 40 anos, como é que vai ser isso? O Senhor falou, fica tranquilo. De dia, uma nuvem imensa, parecendo a Enterprise, lembra daquele filme Jornada nas Estrelas? Uma nave daquela, imensa, uma nuvem gigantesca. Garotada sabe do que eu estou falando, ou não viram Jornada nas Estrelas? Viram? Só viram Guerra nas Estrelas, né? A Enterprise era a nave que viajava pelo universo. Aquela nuvem gigantesca promovia sombra de dia, porque andar 40 anos no deserto, você morre de insolação. Você não aguenta ficar um dia. Eles não tinham protetor solar, irmãos, não tinha nada disso não. Então o Senhor falou, deixa comigo, vocês vão ter uma nuvem gigantesca que vai protegê-los durante o dia. E de noite? De noite eu troco a nuvem por uma coluna de fogo, que vai clarear para vocês caminharem e espantar cobra, espantar animais selvagens. É a única coisa que espanta fogo, que espanta bichos. Se você estiver numa floresta perdido e tiver com uma tocha de fogo, irmãos, leão se afasta, bicho pequeno, cobra se afasta, porque eles têm medo de fogo. Foi uma armação que Deus inventou para o homem. Eles têm medo de fogo. Então eu vou fazer uma coluna gigantesca de fogo para de noite clarear o caminho e guardar vocês dos animais peçonhentos, dos animais selvagens e de outros perigos. Então eles tinham a nuvem gigantesca de dia para proteger do sol e a coluna de fogo. O Senhor falou, e o guia é o seguinte: a nuvem moveu, vocês se movem, e quem sair debaixo da nuvem está por conta própria. Pois alguns, o texto diz, alguns se assentaram nas trevas. Em outras palavras, a coluna de fogo que iluminava tudo se moveu e eles disseram, nós não vamos não, vamos ficar. Alguns se assentaram nas trevas, e o texto diz, nas sombras da morte. Como preservar-se no deserto de madrugada, com cobra e com tantas outras coisas, com escorpiões, se você não tem como iluminar seu caminho? Mas ainda assim alguns fizeram. Esses alguns ainda vivem hoje, irmãos. Eu prefiro andar sozinho. Eu não preciso de pastor nenhum me dizendo para onde ir. Eu não preciso, eu sei o que fazer. Alguns acharam assim e se assentaram nas trevas. E diz, o que eles fizeram? Por terem se rebelado contra a palavra de Deus. O que é a palavra rebelar? O dicionário diz, opor-se abertamente a uma autoridade ou lei, instigar outros à rebeldia, contrariar a orientação recebida e fazer de modo independente. Se você quer caminhar com a voz profética dessa igreja, para que um ano você prove o que você não provou nos outros anos, em nome de Jesus, livre-se de toda dengue de independência que já pode ter entrado no seu sangue. No reino espiritual, irmãos, não existe independência espiritual. Você depende de Deus. Você depende de Deus. Avisa para o seu irmão, você depende de Deus. Você depende, Marquinhos, de Deus. Você depende de Deus.
E quando você acha que não, você está se opondo abertamente a uma autoridade ou lei, e você vai começar a instigar outros à rebeldia. É o que diz o texto. O texto fica pior porque diz assim: rebelaram-se contra a palavra de Deus e desprezaram o conselho do Altíssimo. Rebelaram-se contra a palavra de Deus. Como é que isso acontece na casa de Deus? De onde parte a palavra de Deus, irmãos? Do altar. É você achar que você já sabe o suficiente e você não precisa. É interessante como Deus ministra. Eu vi isso nos 12 dias aqui de ministração. Eu tenho ali na minha Bíblia, está cheia assim de anotações. Eu fui guardando nos papeizinhos e anotando cada ministrante que passou por aqui. Eu ficava pensando assim: o que ele vai tirar desse texto hoje? Aí vinha e era uma ministração. Meu Deus, o que é? Dia seguinte, outro, e outra, e outra, e outra, e outra, e outra. Como Deus pode usar ministrantes diferentes no mesmo texto para falar para o seu povo? É a multiforme graça de Deus. Ele sabe o que você precisa, e quando você está vindo para a casa dele, ele já prepara o altar para falar para você. Isso aqui não tirei da internet, irmão, dizendo: ai meu Deus, hoje está seco aqui, me manda uma palavra da internet para o seu povo. Não, minha oração é: Senhor, tu sabes quem vai estar lá hoje à noite, quem vai estar nos assistindo, o que eles precisam ouvir, o que eu sirvo hoje, Senhor, que jantar eu preparo para essa noite? Aí ele vai por esse caminho aqui, e me deu essa palavra. E no texto eles se rebelaram contra a palavra, é dizer, nós não precisamos disso. Moisés era o líder, eles se rebelaram contra Moisés, a gente não precisa. Moisés falou: a nuvem está se movendo, a gente não vai. A Bíblia não diz que Moisés os amaldiçoou nenhuma vez, e a igreja, irmãos, ela não tem autoridade para amaldiçoar ninguém. Como pastores, nós não podemos, porque uma pessoa disse: pastor, eu não quero mais ficar aqui, eu quero ir para outra igreja, eu te amaldiçoo, você não vai dar certo nunca em lugar nenhum. Não, a gente não pode fazer isso. Mas quando você sai debaixo da nuvem, é você que se amaldiçoou, saindo da proteção. A nuvem é proteção de dia, e a coluna de fogo proteção de noite. Quando você decide caminhar sozinho, você está por sua conta, você não tem dono mais, é você seu dono. Financeiramente também, você está por sua conta. Diz a Bíblia que eles saíram debaixo da nuvem, deixaram de seguir a coluna de fogo e levantaram-se contra a voz profética. Quem começou essa onda? A própria irmã de Moisés, Miriam, mais velha que ele, 12 anos. Arão, mais velho que ele. Quem era Moisés, irmão? O caçulinha. Caçulinha sabe de alguma coisa, irmãos? Tem vários caçulas na Bíblia que foram caçoados por seus irmãos: Davi, José, Moisés. Aí o que pensou Miriam? Quem que esse garoto pensa que é? Se ele está vivo hoje foi porque eu ajudei, tadinho, minha mãe não aguentou mais, jogou ele no cesto, jogou no meio dos crocodilos, eu que fui lá por meio dos juncos, e vi a princesa chegando, e fui lá, e foi eu que joguei um plá com ela lá, e aí ela foi, aproveitou e contratou minha mãe para dar de mamar e ser a mãe de leite dele, então eu ajeitei a vida dele. Agora ele acha que é líder, e que sabe mais, ele esqueceu que eu sou a profetisa, que eu vim antes. Tudo isso era verdade, ela era profetisa, ela veio antes, mas quem Deus escolheu para ser o líder não foi ela, nem Arão, foi Moisés. Às vezes você diz assim: o líder do meu ministério, pastor, sabe menos que eu. É verdade, pode ser. O pastor é mais novo que eu, é um garoto começando agora. Mas o pastor não tem visão, não me viu, podia ter me colocado, mas aí colocou o carinho, a gente está lá. É difícil, pastor, é difícil de segurar. É verdade, irmão. E Deus está fazendo isso porque Ele quer quebrar você no meio. É didático, é Deus. Deus viu o seu orgulhinho virando orgulhão. Então Deus falou: tem que quebrar esse cara. Vou botar um cara menor que ele para mandar nele. Ai, Jesus. Miriam não aguentou. Um dia falou para Moisés: Deus só fala com você, Moisés? Eu não recebo nenhuma profecia ultimamente. Você vem, vamos por esse caminho, vamos fazer isso. Deus falou comigo. É assim, Moisés? De onde vem essa sua autoridade? E o manso do Moisés, irmãos, respeitou a irmã, respeitou o irmão e não se levantou. Deus fez assim: ó, Moisés, passa para cá, passa para trás de mim. Aí Deus falou com Miriam e Arão: como é que vocês se levantam contra a minha autoridade? Vocês se levantaram contra mim, vocês estão dizendo que eu não soube escolher, não é isso? Que eu não soube escolher. Então, por conta disso, Miriam vai ficar leprosa. Aí para o povo todo, porque uma mulher que era liderança
do grupo ficou leprosa e teve que ficar afastada do arraial. Quando você desobedece, você apronta uma rebeldia, você para a caminhada do povo de Deus, você atrasa a marcha. Quem foi interceder a Deus, irmão, em favor da leprosa? O ofendido. Deus, pelo amor de Deus, pelo teu amor, Senhor. Ela não quis, eu não sei as desculpas que ele deu, eu não sei o que ela pensou, Senhor, mas defendendo quem ofendeu. Aí Deus falou, então você vai orar por ela. Olha a humilhação de Miriam. Ela se levantou contra Moisés, Deus falou, só vou curar se Moisés orar. E Moisés, Senhor, cura e tal. O Senhor curou, 7 dias depois, saem de lá e vão seguir em frente. Miriam quebrantadinha, Arão também tinha se levantado. Aí você vai ver, Arão e Miriam que decidiram se levantar contra a liderança, porque Moisés era o caçula e parecia não saber, mesmo Moisés não fazendo nada para julgá-los, ela ficou leprosa, parou a marcha do povo, a trajetória de Miriam desaparece. Arão mostrou que não podia caminhar sozinho, que não conseguia ser um líder à altura. Deus mostrou por que ele não podia, porque quando Moisés sobe ao monte e se demora, o povo pressiona Arão, que era o vice, que estava ali, e diz, esse Moisés não aparece mais, sumiu no monte, vamos fazer o seguinte, vamos arranjar um outro Deus para a gente adorar. Era para Arão dar uma bronca na turma, irmãos. E Arão diz, então tá bom, traz os anéis aí e faz um bezerro de ouro, igual tinha no Egito, um dos deuses do Egito. E aí começa a cantoria em volta do bezerro de ouro, a idolatria sendo implantada na ausência do líder. E aí Deus diz para Moisés, Moisés, desce que a coisa está pegando. Aí Moisés assim, ouve o barulho, mas ele diz, é som de festa. Eu falei, não, desce para você ver. Aí quando Moisés desce e pergunta para Arão, o que é isso? Ou dissimulado diz assim, não sei, me deram uns ouro aí, deu nisso. Nem ser macho para dizer, Moisés, desculpa, fui eu, eles me pressionaram e eu fui fraco. A gente está formando líderes aqui para dirigir as outras oásis, para dirigir os ministérios, mas você que está se formando como líder, você não pode ser um Arão da vida. Cedeu porque pressionaram, que é isso? É na pressão que a gente mostra como a gente lidera. Arão, ao ficar sozinho com o povo, se corrompeu, morreu sem entrar na terra prometida também. Aí você diz assim, mas Moisés também morreu sem entrar na terra prometida. Não, no Monte da Transfiguração ele estava lá, ele entrou. E Arão aparece? Não. E Miriam? Ninguém sabe. Isso é Deus mostrando o seguinte, gente, você pode ser até importante, se você quiser sair debaixo da nuvem e andar por conta própria, sua história desaparece diante de Deus. Você é apagado. Tem mais exemplos. Jonas, que profeta, tem um livro só dele. Jonas, profeta de Deus. O Senhor disse, Jonas, vai para Nínive. Vou para o outro lado. Eu não quero malhar Jonas hoje aqui. Mas sabe qual a diferença entre Nínive e Tarsis, irmãos? Naquela época, Nínive era a central, capital do Império Assírio. E Tarsis era a cidade mais próspera da época. Em outras palavras, Jonas estava dizendo, eu quero ir para o lugar onde as coisas estão bem. Não vou para o meio da luta. É isso. Os caras que tiram a pele da gente, penduram no varal, cruéis do jeito que são, ou não. Deus quer matar, que mate. Não vou ajudar a facilitar a vida deles. Não quis obedecer. Entra no navio e você sabe o que aconteceu. Perderam a carga. Vê lá quem você bota para dentro do seu navio, meu irmão. Se você coloca um cara em desobediência, você vai perder a carga. Você pode estar perdendo a sua carga e levando prejuízo sem ter pecado em nada, só porque você não fez uma checagem na hora de botar para dentro. O capitão esqueceu de perguntar para Jonas, só falou assim, é tanto? Ele pagou e entrou. Tinha que perguntar, quem é você, meu filho? Eu sou um profeta. E você está fazendo o que aqui no navio? Não, Deus me mandou para Nínive, eu estou querendo ir para outro lugar. Não vai entrar aqui não, você vai me dar prejuízo. Mas a gente às vezes não quer machucar os que estão em desobediência e rebeldia, e a gente paga um preço por isso. Eu tive um irmão, só minha esposa que vai saber de quem eu estou falando, vou falar em código, que ele pode, quem sabe hoje ele se irmou de ligar a internet e me assistir. Ganhei para Jesus, batizei,
mas ele se tornou um calo. O tempo inteiro: pastor, o senhor não me dá um cargo de liderança? Tem, mas estamos trabalhando em você, rapaz, estamos trabalhando. Pastor, que é isso? A esposa era uma santa, irmãos, me ajudava tanto, e eu tentando ensiná-lo, e ele: o senhor não me põe na liderança? Aí eu pus o senhor não me deixa pregar? Eu falei: não, deixo. Aí coloquei para dirigir um pequeno grupo. Falei: agora você vai pregar toda semana. Na segunda semana ele falou: pastor, tem um esboço aí para me emprestar? Eu falei: mas rapaz, você dizia que você queria pregar de tudo que era maneira, agora você tem... Não, pastor, hoje não está manda nenhum aí para ele. Semana seguinte: pastor, tem mais alguma coisa? Eu falei: mas rapaz, você tem uma semana para se preparar. Não, tem hora que não flui. Ele mesmo vendo que a coisa não era tão fácil como ele achava, né? Às vezes ele via a fluência no púlpito: isso aí é mamão com açúcar, é pegar e sai. E aí não deu, e eu fui segurando, que eu sabia: eu não posso consagrá-lo agora, porque ele não tem condições. Até que um dia ele entrou no meu gabinete e falou assim: pastor, estou saindo da sua igreja. Eu falei: meu querido, você orou? Orei. Eu falei: você orou? Eu orei. Eu falei: se você orou e Deus te disse para sair, eu não vou discutir, eu não discuto com Deus. Ele falou: não, Deus disse que não é para sair. Eu falei: e você vai sair assim mesmo? Vou sair assim mesmo. Eu falei: você conversou com sua esposa? Conversei. Falei: vocês estão de acordo? Não, ela falou que não quer sair, nem ela nem as crianças. Falei: e você? Eu vou sair assim mesmo. E falei para ela: vamos sair todo mundo. Falei: então sua esposa não concorda, e você falou com Deus, e Deus disse que não é para sair. Então você não veio me pedir opinião, nem conselho, você está me registrando a sua decisão, não é isso? Eu quero ir para o lugar onde me reconheço. Ele foi e achou uma igreja, e foi consagrado ao santo ministério pastoral. Aí manda fotos para a gente saber, do tipo: viu? Aí, você não quis? Te falei? Agora tá. Passa um tempo, irmãos, aí eu começo a notar: está tendo problema, está dando dificuldade. Hoje, nem pastorear mais ele não quer. Quis sair debaixo da nuvem. A esposa uma vez disse assim: melhor tempo da minha vida, pastor, foi quando a gente congregava com o senhor. Eu me sentia tão segura. Fui caminhar com um descabeçado pelos desertos da vida, com sol na cabeça, com cobra e lagartos ao redor, e não sabia como fazer, e descobriu que caminhar fora da nuvem é risco. Não há lugar para independentes no reino de Deus, irmão. E se seu pastor não notar quem você é, Deus sabe como fazer com ele, Deus sabe como tratá-lo. É interessante: saíram debaixo da nuvem e não sabia para onde ir. Filhos de Deus podem se dar mal se quiserem ser independentes. Eu não estou dizendo que você deixa de ser filho de Deus, mas você se dá mal se você quiser ser independente. Se você for rebelde contra a palavra do Pai, você vai se dar mal, mesmo sendo filho. Você tem filhos? Alguma vez você disse para o filho: não entra por esse caminho, e ele entra, o que acontece? Não toca no fogo, não vai no fogão. Aí ele é pequenininho, ele vai lá e põe a mão no fogo, chora, queima, fica uma queimadura. Aprendeu de um modo doído, porque quis ser independente, quis caminhar por conta própria. Foi assim com Jonas, irmãos. Não quis obedecer. Aí Deus quase que afundou o navio. Ele teve que ser jogado na água, um peixe veio e engole, e aí ele acaba indo para lá. Você acha que ele foi por vontade? Foi para Nínive por vontade própria? Não foi, não. Contrariado, pregando uma mensagem. Os estudiosos de homilética dizem que a mensagem de Jonas foi uma mensagem mal preparada, foi a mensagem de um cara irado. Aí se arrependo que em 40 dias isso aqui tudo vai acabar, hein? Foi a mensagem dele, assim, do tipo: melhor que eles não acreditem, morram todo daqui a 40 dias. Vai acabar em 40 dias, hein? Vai acabar isso aqui, hein? Lá vai ele. A mensagem de um homem irado, independente de Deus, que foi porque senão Deus primeiro mandou um peixe, agora podia mandar um leão para engoli-lo. Aí ele vai contrariado, obedece na marra, não se agradou do que o Senhor fez, porque quando ele prega e vai para cima do morro para assistir o desastre, ele vai para cima do morro, contou lá 40 dias, preguei, agora vem, vai ser fogo, hein?
fogo, cantando corinho de fogo lá, desce fogo, desce poder, eu quero ver esse povo morrer, e está lá em cima do morro. Aí, relógio de Deus está meio atrasado, falou 40, 41 dias, 42, na sombra. Senhor, o que houve aí em cima? Não, cancelei, abortei a missão. Abortei, vou queimar mais não. Eles se arrependeram, Jonas, a cidade inteira. Você já viu alguma vez uma cidade com 120 mil pessoas se arrependeu? O maior avivamento do Velho Testamento, uma cidade inteira arrependida, até os animais entraram em jejum por ordem dos magistrados dos reis. Você viu, Jonas, eu estou quebrantado, Jonas, você não está não? Estou não. Jonas, olha só, crianças, mulheres, todo mundo, os reis, todos quebrantados em jejum diante de mim. Jonas, olha só como a sua mensagem fez resultado. Não era isso que eu esperava. Jonas, quero olhar não. Coração amarrado, porque não aconteceu do jeito que ele queria, irmão. Não se agradou do que Deus fez. Você se agrada quando Deus salva um desses marginais que deu trabalho, que roubou sua casa, irmão? Você fala, mas Deus, com tanta gente para salvar, o Senhor vem salvar esse cara. Meu Deus, já aprontou tanto. Imagina você que não é lulista e amanhã Lula se converte. Ou você vai dizer, é mais uma armação dele. Sério não. Jonas não se agradou do que Deus fez, irmão. Como é que Jonas terminou, irmãos? Apagado. Acabou a história de Jonas. Jesus lembrou da história dele para fazer uma comparação, assim como Jonas ficou 3 dias, e isso dá base para a gente acreditar que Jonas tenha morrido realmente no ventre do animal, do peixe, porque na oração dele ele diz, fui ao Seol. Então muitos estudiosos acreditam que ele morreu, engolido porque não havia oxigênio, ele morreu. Na sua morte ele foi visitar o lugar dos mortos, e o Senhor o ressuscitou para ficar comparado como Jesus, que foi enterrado, que morreu e depois ressuscitou. Então o Senhor diz, o sinal do profeta Jonas é que eu vou dar para vocês. A gente só acha que ele foi engolido, ficou 3 dias lá e depois foi vomitado. E o oxigênio? Quando o peixe se aprofundou realmente, como ele sobreviveu? Então muitos estudiosos dizem pela ciência, ele morreu engolido, e aí ele foi lá visitar, como ele fala, vai ver o texto de Jonas, os 4 capítulos, onde ele fala, visitei os mortos, estive lá e tal, ele fala, e entende, ele morreu realmente, e foi ao Seol, e não estou dizendo que é isso, estou falando que há uma corrente que acredita assim, e o Senhor o ressuscitou na hora que ele foi vomitado. O peixe não quis ficar com nada estragado dentro, ele morreu, o peixe vomitou, e aí quando ele cai vivo, ressuscitado. Pode ser, mais uma para você estudar. Mas a história de Jonas, irmão, acabou. Ló mostrou que não sabia caminhar sozinho. Enquanto andou com Abraão, prosperou, enriqueceu, até a hora de se separaram. Escolheu mal, escolheu pelos olhos. Foi para Sodoma. Em Sodoma, a Bíblia diz que ele era justo, porque ele não se corrompeu, mas ele não influenciou. Não basta você estar nesse mundo e não se corromper, você tem que influenciar os outros. Ló perdeu tudo, irmãos, perdeu tudo. Primeira coisa que ele perdeu, a comunhão com Deus. Na hora que o Senhor falou, vou destruir Sodoma, Deus ligou para a casa dele, o telefone estava fora de linha. Mandou um recado, ele estava sem Wi-Fi. Para quem que o Senhor avisou? Para Abraão. Abraão está sempre antenado, sempre antenado. Ló perdeu a comunhão com Deus, Deus não conseguia falar com Ló. Segundo, perdeu as riquezas, porque quando ele foi arrastado para fora pelos anjos, tudo que ele tinha ficou em Sodoma. E a família se acabou também. A mulher virou uma estátua de sal, e as filhas sem maridos, porque nem os noivos quiseram ir. Ló não tinha nem testemunho. A hora que ele falou, os anjos estão aí, vão tirar a gente daqui porque a cidade vai ser destruída. O que os jovens noivos fizeram? Zombaram dele. Que isso, Ló? Que história é essa? Ele não conseguiu convencer ninguém. Perdeu família, testemunho, as riquezas. Que legado Ló deixou para a gente? 2 filhos, sim. Amon e Moabe, filhos das próprias filhas. 2 tribos que nasceram dos filhos de Ló, que tinham vergonha de dizer de onde vieram. Nascemos de quê? Do incesto. Meu pai era meu avô, minha mãe se deitou com meu próprio avô, e eu nasci disso.
Como é que pode ser coisa boa? Como é que termina a história de Ló, irmão? Numa montanha, ali termina. Por quê? Porque quando deixou de caminhar com quem ele tinha que caminhar, ele mostrou que não sabia caminhar sozinho. Pode ser que você no coração tenha uma independênciazinha querendo se manifestar, e você só vai descobrir que se deu mal quando você começar a caminhar sozinho e dizer: eu não sabia, eu não posso caminhar sozinho. Eu vivo escrevendo para os pastores da vizinhança, querendo tomar café com eles, e eu confesso assim: queridos, é porque eu não consigo caminhar sozinho, eu preciso tomar café com vocês. Nem assim eu converso. Eu falo: eu preciso dos filhos da igreja de vocês para casar com as filhas da minha igreja. Nem assim eu converso. Estão tão ocupados com as agendas, meus colegas, que a gente não consegue se encontrar para comer alguma coisa juntos. Se a gente não vigia, a gente acaba andando sozinho. Todos esses que eu citei quiseram caminhar sozinhos e entraram nessa lista aqui. Alguns se rebelaram. De novo, o que é rebelar-se? É querer andar sozinho. Rebelar-se diz contrariar a orientação recebida e fazer de modo independente. É opor-se abertamente a uma autoridade ou lei, instigar outros à rebeldia. O rebelde, ele nunca anda sozinho. Ele vai achar um outro rebelde também para andar com ele. E aí a orientação da sua igreja pode não soar bem para você. Eu já contei aqui, minha filha, que foi criada comigo na minha igreja, nas igrejas que eu ia abrindo, até um dia que eu voltei para o Brasil e ela foi para a igreja americana. Linda igreja, linda, maravilhosa. Eu vou aos Estados Unidos, a gente vai lá na igreja para ouvir o pastor pregar. Homem de Deus, prega com uma graça tremenda. Uma igreja grande, deve ter uns 2.000 membros. A gente vai chegar lá daqui a pouco. E super organizada, a gente vai chegar lá daqui a pouco. Mas a igreja dela acredita um pouquinho diferente do que eu ensinei para ela. Acredita que a igreja vai passar pela grande tribulação. Eu não acredito assim. Não critico quem acredita diferente. Tem pré, tem meso e tem pós. Quem acredita que a igreja sai antes, como eu creio, quem acredita que a igreja vai passar, e os que acreditam que a igreja só vai depois da grande tribulação. Eles acreditam que a igreja vai passar pela grande tribulação, não que ela vai ficar para o final, mas ela vai pegar um pouco da grande tribulação, e aí, nesse pensamento, eles decidiram preparar lugares para aqueles que não forem arrebatados, ter um lugar para se esconder da perseguição do anticristo. Então eles compraram propriedades nos lugares mais rústicos dos Estados Unidos, para preparar esconderijos, lavouras, para que eles aguentem algum tempo. Nobre a decisão. Discordo porque eu acredito que eu estou indo antes, irmão. Eu acredito em textos como aquele que diz que ele nos livrará da hora da tentação. Não é na hora, é da hora da tentação, né? Da hora. Você não vai passar, ele não vai te livrar na hora que você estiver passando, ele te livra antes. Então, por conta disso, eles, por acreditarem diferente, eles estão trabalhando nisso. Quando ela me contou o projeto, eu falei: pai, não sei o que você vai achar, mas a gente está ajudando a comprar os terrenos. Eu falei: Deus abençoe. É o que a sua igreja, sua boa igreja prega, amém. É a interpretação que eles têm. Contraria a minha, mas não contraria as escrituras. Eles têm uma interpretação diferente, simplesmente. E às vezes, porque a sua interpretação, você veio de uma outra igreja, agora você está na Oásis, e diz: a Oásis faz um negócio diferente. Eu vi não sei. Você consegue. Às vezes que falo de alinhamento de expectativa, eu falo sobre isso. Há coisas que você vai ver aqui que talvez você não tenha visto na sua igreja. Alguém outro dia foi lá no dia de Santa Ceia, na salinha das crianças, e viu as crianças tomando Santa Ceia. Agora não está tomando mais não, mas nos tempos que a gente servia a Santa Comunhão para as crianças. Aí veio falar comigo: pastor, não concordo. Eu falei: amém, querido, amém. Como eu sou pastor e eu concordo, vamos servir, né? Mas eu registro seu desacordo. Por quê, pastor? Eu falei: agora sim, porque a Santa Ceia é para os santos, né? Para os pecadores santificados. Quem é mais santo? Você ou aquelas crianças? As crianças. Então você tem direito, as crianças não têm direito. Falei: quando elas fizerem 12, 13 anos, que já tem consciência para se batizar, se não quiser se batizar, a gente não serve mais. Falei: agora não, você já conhece a palavra, você tem que se batizar. Você não quer, então você não participa da ceia. Quando for para o grupo maior, qual é? Crescendo com Cristo, é o maior, já nos juniores? Cabana, quando for para o cabana, para os pré-adolescentes e adolescentes,
Quer se batizar? Não quero não, então não participa da ceia. Mas os pequeninos, depois nós falamos, vamos parar de servir. Aí paramos de servir de um tempo para cá. Mas não por oposição, é porque do jeito que aprendi com os meus pastores anteriores e aceitei. Então você vai ver coisas aqui, como eu disse, ministério de dança. Na última igreja que eu fui, tinha um ministério de dança lá, e na minha frente, com as bandeiras, bonitas bandeiras. A bandeira passa e você tem que se esquivar, porque se o mastro da bandeira te acertar, você não prega daqui a pouco a hora que você vai entrar, né? Eu me protegendo, porque de vez em quando ela via, assava e eu me protegendo. Eu estou sonhando o dia que vamos ter um ministério de dança. Isso vai ser logo após o meu falecimento. Enquanto eu estiver vivo, não tem ministério de dança, irmãos. Né? Porque se o ministério de dança quiser se manifestar fora do púlpito, até é bonito. Mas por quê? Nós não temos, primeiro, não temos espaço para isso. Segundo, a gente não tem. Só isso. Então, eu não vou ficar porque eu não vi o ministério de dança e eu tinha na minha igreja. Há coisas que você nunca vai achar numa igreja, dizer assim, achei a igreja perfeita. Quando você achar a igreja perfeita, não entre, porque ela vai deixar de ser quando você entrar. Então, é mais fácil dizer para Deus, Senhor, me dá graça para que eu continue aqui, fique de pé, por favor, para que eu continue aqui, aquelas coisas que eu queria e não tenho, e as coisas que não queria e tem, que eu consiga conviver com isso. Porque o povo teve que fazer isso andando com Moisés debaixo da nuvem e debaixo da coluna de fogo. O que eu quero te falar sobre esse tema que estamos ensinando, sobre a importância de caminhar com a pessoa certa. Eu tenho feito um desafio, caminhe comigo até o final desse ano de 2026. E anote como você está hoje, para que em 2026, no finalzinho, você possa dizer, pastor, olha o que Deus fez comigo. Deixa eu te dar uma outra dica. Eu falei outro dia aqui sobre concentrar todas as suas despesas num cartão de crédito só, para que isso gere milhas, para que você possa viajar e comprar passagens sem gastar dinheiro. E eu tenho uma outra orientação para você. Quem aqui tem auxílio funeral? Amém. Você sabe quanto custa um auxílio funeral? Menos de um lanche do McDonald's. Um lanche do McDonald's custa 35, 40, um combo. Isso aí, você que conhece bem, você que olhou para trás, Renan, quanto custa? Quase 40. Tem alguns que passam de 40, não é? Tem até de 60. Com 25, você paga um plano mínimo, que a hora que você morrer, sua esposa não vai xingar um palavrão e te dizer que espero que tenha ido para o inferno, que deixou ainda uma despesa para mim. Você paga 20, 30 por mês, irmãos. O meu, que eu pagava, custava 60, por quê? Porque incluía várias pessoas. Esses dias atrás a gente teve uma situação dessa, aí você vê na hora assim, quanto custa? Isso e aquilo. Hoje eu liguei antes de pregar, falei, vou ligar para o meu banco para saber os direitos que eu tenho na hora que eu falecer. O senhor e sua esposa, até 10 mil reais, se tiver que trasladar de avião, a gente paga, se tiver o que for, até 10 mil reais a gente paga, ainda dá um seguro não vou dizer porque senão ela vai ficar muito animada, um seguro para o cônjuge, e o meu desconta da minha conta 50 reais por mês, você pode fazer por 25, e 25 por mês, não é por dia, irmão, por mês, e a hora que você falecer, sua esposa o seu marido vai dizer, ai que bom, não gastei um tostão. Exatamente, com a viúva de segunda reis que foi chorar no profeta e dizer, profeta, meu marido morreu e me deixou endividada, e quem sabe ela estava pagando ainda as prestações do enterro do infeliz, por isso que ela foi lá no profeta. Coisas básicas que você pode fazer em nome de Jesus. Se você não tem como fazer, eu te dou as dicas onde fazer. Sobe aí, Asa, para a gente cantar. Outra coisa que eu quero fazer terminando, essa é bem didática. Cadê? Eu pedi para botar uma gravura aqui quero terminar com esse texto, humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, para que vos exalte a seu tempo. Está chegando o tempo da sua exaltação, está chegando. Não saia do caminho, não saia debaixo da nuvem. Mas deixa eu te mostrar uma gravura. Eu pedi para colocar um desenho esse. Olha isso, irmãos. Eu que fiz esse peixe. O que você acha? Que nota você dá? Muito bom? Pois não fui eu não, foi minha neta de 7 anos. Fez esse peixe. Ela fez esse peixe assim e falou, vovô, o que você acha? Eu falei, não, você fez esse peixe? Fiz.
Eu falei, minha filha, você tem vocação para desenho. Ela falou, e eu gosto, vô. Eu falei, entra na internet. Como é que você fez? Ele falou, tem um tutorial grátis. E aí eu peguei as dicas e fiz. Eu falei, não, isso aqui é para quem tem talento. Falei, acha um curso de desenho aí por internet, que eu vou pagar para você. E fui lá e paguei o curso para ela começar. Ela já fez uns 5 desenhos de animais hoje. E o que é isso? O talento, porque agora ela tem um tutor, alguém ensinando. Paguei para isso. Veja o talento que seus filhos têm e invista nisso, para que amanhã ele tenha uma profissão que você pagou pouco, mas você orientou para que ele desenvolva. Tem muitas oportunidades hoje de cursos que você pode pagar pela internet, pagar pouco. Eu paguei $14, quanto vai dar isso aí? 50, 75 reais que eu paguei para ela poder fazer o curso. E vou ter que pagar por mês. Eu falei, vou pagar um mês, você faz, e se você gosta mesmo, eu vou dedicar. Mas ela se encantou. E você às vezes tem um filho em casa de férias que não sai do celular ou dos games, fica ali só na internet. Eu vi minha neta passar o resto da tarde hoje. Vim para a igreja trabalhar, ela veio junto, trouxe o laptop dela, o iPad dela, e fazendo os bichinhos. E me olha, vovô, olha, estou aprendendo a fazer sombras, estou aprendendo a fazer. Eu falei, está se dedicando. Você pode investir como homem de Deus, como mulher de Deus também na vida dos seus filhos, despertando os dons e os valores que eles têm. Podemos orar? Pai, eu quero orar pelos teus filhos e filhas que estão aqui, debaixo da nuvem da tua glória, debaixo, Senhor, dessa coluna de fogo que nos protege. Senhor, às vezes não sabemos para onde ir, mas o Senhor nos dá direção através da tua palavra, que é farol baixo e farol alto, é luz para os nossos caminhos, Senhor, mas é também luz para o primeiro passo que temos que dar. Ela ilumina 1 metro à frente e até a próxima curva. Queremos caminhar na tua palavra, e nesse ano especificamente que já estamos vivendo, queremos prosperar por andar debaixo da nuvem, debaixo da coluna de fogo. Senhor, eu quero declarar que os teus filhos e filhas que estão simbolicamente levantando suas mãos, com talentos, com ideias que receberam e não sabem como fazer, às vezes esbarraram numa despesa, Senhor, num custo alto para o empreendimento, que já viram, que já sabem como fazer, mas não tem o dinheiro. Pai, libera em nome de Jesus. Abre portas, Senhor. Abre a porta dos bancos, abre a porta dos empréstimos, abre a porta, Senhor, dos prêmios, Pai, em nome de Jesus. Que nós tenhamos testemunho que os teus filhos aqui, Senhor, ganharam prêmios no meio de tanta gente, de milhões, que eles sejam premiados, sorteados, que eles sejam escolhidos, Senhor, para que possam assim abençoar o teu reino e também, Senhor, empreender naquilo que receberam de ti como ideia, Pai, em nome de Jesus. Nós declaramos, saindo daqui essa noite, novos empreendedores, novos investimentos, novos negócios, novas ideias, Pai, em nome de Jesus. Nós não queremos sair debaixo da nuvem. Nossos dons e talentos, como nós cantamos, são teus, Senhor, e queremos viver deles, viver dos talentos, dos dons que o Senhor nos deu, porque nós somos teus. Temos um dono, não estamos independentes, temos um dono que cuida de nós, e nós queremos te honrar como propriedade tua, Senhor. Obrigado pela tua palavra que é viva. Por cada servo teu aqui ou em casa, Senhor, nós os abençoamos também à distância onde estão, e declaramos um resto de semana cheio da tua graça, debaixo da tua presença e da tua unção, em nome de Jesus. E o povo de Deus diz amém, amém. Deus amado, nós nos colocamos agora diante de ti, Senhor Deus. Vamos até o trono de tua glória, Senhor Deus, para atender um pedido, Senhor Deus, dos nossos irmãos, Pai querido, da igreja iraniana, Pai amado. E queremos colocar diante de ti, Senhor Deus, a vida da Aldinha, a vida da Valéria e do Ângelo também, a vida dos nossos irmãos na Nigéria, Senhor Deus, que também estão sendo perseguidos e mortos, na Eritreia, na Coreia do Norte, na China, Senhor Deus. Pai, nós queremos colocar, Senhor Deus, a tua igreja, Senhor Deus, em todas as partes do mundo, Pai querido. Onde quer que esteja um irmão nosso, Pai querido, nós queremos te pedir agora, que em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, tu venhas, ó Deus e Pai Todo-Poderoso, a dar vitória, Senhor Deus. Vem quebrar, ó Deus amado, as cadeias, Senhor Deus. Vem, ó Deus e Pai Todo-Poderoso, romper os ferrolhos. Vem, ó Deus e Pai Todo-Poderoso, proteger o teu povo, Senhor amado. Vem, ó Deus e Pai amado, fazer com que essas pessoas, os nossos irmãos, Pai amado, espalhados pelo mundo, onde quer que eles estejam sendo perseguidos, Pai querido, que tu possas, Senhor Deus, reforçá-los na fé, Pai querido, que tu possas, ó Deus e Pai Todo-Poderoso, dar a guarida, que eles possam estar, Senhor Deus, debaixo
das tuas asas, Senhor Deus, guardados e protegidos por ti, Pai querido, em nome do teu Filho amado Jesus, que tu possas fazer cair, Senhor Deus, toda forma de governo contrária à tua palavra, Pai querido, que toda forma de governo que se levanta contra ti, Senhor Deus, seja agora, Senhor Deus, repreendida pelo poder do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai querido, e prevaleça a tua palavra, e prevaleça a vitória do teu povo, e prevaleça a libertação, Senhor Deus, de um povo que clama a ti, de um povo que dobra o joelho diante de ti, de um povo que busca o teu trono, de um povo que busca, Senhor Deus, a tua presença, Pai querido, em nome do teu Filho amado Jesus, nós te pedimos agora, Senhor Deus, que a nossa oração chegue ao trono de tua glória, que o teu braço que está estendido, Senhor Deus, venha trazer libertação ao povo iraniano, ao povo, Senhor Deus, que clama por ti, Senhor Deus, e que se encontra nesse momento sendo perseguido, em nome de Jesus, que haja liberdade, Pai querido, liberdade religiosa, Senhor Deus, liberdade nas suas ações, de poderem buscar a ti, Senhor amado, de poderem lerem a tua palavra, Pai querido, em nome do teu Filho amado Jesus, e te peço, ó Deus e Pai Todo-Poderoso, que tu venhas a visitar com saúde a vida da Valéria, a vida do Ângelo, Senhor Deus, a vida da Aldinha, a vida de pessoas que estão aqui agora lembrando de nomes, de pessoas que estão agora colocando seus nomes, Pai querido, diante de ti, Senhor, em nome de Jesus, tu és Jeová Rafá, o Senhor que cura, tu és aquele que tem o poder e a autoridade, Senhor Deus, de numa palavra como foi cantada aqui, fazer com que toda enfermidade seja agora destruída, destituída, e é isto que nós cremos na tua cura, nós cremos no Deus que cura, nós cremos num Deus que liberta da enfermidade, e sobre essas vidas que foram faladas, sobre essas vidas que estão sendo agora pronunciados seus nomes, nós declaramos saúde plena, Senhor Deus, em seus corpos, nós declaramos, ó Deus e Pai Todo-Poderoso, a falência de toda e qualquer enfermidade, te dando graças, Senhor Deus, colocando diante de ti, Senhor Deus, em ações de graças, te louvando e bendizendo o teu santo e poderoso nome, agora e para todo sempre. Nós cremos, Senhor Deus, nós te pedimos e cremos, Pai querido, que estamos sendo atendidos agora, em nome de Jesus te damos graças, Senhor Deus, amém e amém, amém, Senhor Deus, que tu possas nos levar debaixo da tua santa paz, que a tua mão poderosa, Senhor Deus, que se encontra, Pai querido, estendida, possa levar o teu povo, Senhor Deus, nós não rejeitamos, Senhor Deus, estar debaixo da tua nuvem, Senhor Deus, nós queremos estar debaixo da tua proteção, Senhor Deus, porque nós sabemos, Senhor Deus, como diz a tua palavra, se o Senhor não guardar, se o Senhor não vigiar, em vão vigia a sentinela, Pai querido, ainda que os nossos olhos espirituais estejam atentos, ainda, Senhor Deus, que estejamos atentos a tudo que está acontecendo ao nosso redor, nós queremos, Senhor Deus, a tua guarda, a tua proteção, nós queremos, ó Deus e Pai Todo-Poderoso, os teus anjos acampados ao nosso redor. Obrigado por tudo que tu fizeste por nós essa noite, Senhor Deus, e leva-nos debaixo da tua santa e poderosa paz, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, agora e para todo sempre, amém e amém. Amém. Deus os abençoe.